Infelizmente, gente, eu quero dizer para vocês que agora é nesse lugar que acaba a parte fácil. E começa a parte difícil, porque até aqui a gente foi ajudado pela matemática. Mas eu quero dizer para vocês que quando a gente determina um preço, a gente não só usa a matemática. A matemática é importante, mas ela não é suficiente para dizer quanto um produto vai custar. Então, a partir de agora, a gente também vai ter que usar lógica, pesquisa, noção pessoal do seu produto, do seu mercado. Então, gente, eu peço paciência para vocês se o conteúdo começar a ficar assim muito teórico, porque infelizmente não tem como explicar esse conteúdo sem aprofundar nessas questões. Provavelmente aqui, nesse ponto, muita gente já deve estar se descabelando, perguntando onde está o gás, onde está a água, onde está a energia, não é possível que ele não vai colocar isso no preço. Calma, calma que a gente vai incluir sim, mas é importante que a gente faça isso aqui, porque perceba, se eu fizer esse bolo aqui na minha casa, ele vai ter esse custo. Se eu alugar uma cozinha industrial, ele vai ter esse custo. O que vai mudar é justamente esses custos indiretos. Eu vou chamar aqui de custos indiretos. Isso aqui, os ingredientes, eu vou chamar de custo direto, que são os custos que estão relacionados com a produção desse produto. E indiretos eu vou chamar todos os outros custos que acontece, mas não está diretamente relacionado com a produção desse produto. Ou seja, não são ingredientes. Vamos dizer assim. Que são água, energia, aluguel, internet, gás. Vamos fazer dessa forma. Então, de um lado, os custos diretos e do outro, custos indiretos. Eu acredito que, assim como eu, a maioria das confeiteiras e dos confeiteiros que estão assistindo esse vídeo, ou as pessoas que querem produzir doces para ganhar uma renda extra, façam isso de casa. E isso torna tudo um pouco pior para a gente fazer esses cálculos. Mas eu vou dizer para vocês a forma que eu fiz aqui, para mim, e que até então vem dando certo. Preste atenção, gente. Isso não é nenhuma regra, não é nenhuma lei, não tem nenhum artigo científico dizendo que é o jeito certo ou errado de se fazer. Eu vou compartilhar a minha experiência. Então, se você faz de outro jeito, tá tudo bem, tá? Eu só acho que é importante você não ignorar os custos indiretos quando você tiver que fazer o seu preço. Eu coloquei aqui como custos indiretos energia, água, internet, gás e aluguel. Aqui, antes da gente começar a fazer bolo, as contas eram divididas entre duas pessoas. Porque são duas pessoas que trabalham e a gente dividia aluguel, água, enfim, essas contas aqui para duas pessoas. A gente já pagava essas contas. É claro que, por exemplo, o gás e a energia, eles aumentaram quando a gente começou a fazer bolo. Por quê? Porque a gente gasta mais gás, a gente gasta mais energia, porque tem mais geladeira, enfim. Mas, gente, não tem como você fazer um cálculo exato de quanto a sua confeitaria, o seu negócio está puxando de energia. Você até pode pegar suas contas antigas e tirar o valor que você pagava antes e quanto isso aumentou. É uma possibilidade, é um caminho. Aqui a gente preferiu, ao invés de fazer essa matemática de ver quanto aumentou das contas, quanto aumentou em gás, a gente decidiu rachar o que era em 2 em 3. Então, as contas que a gente tem aqui em casa, a gente dividiu entre 3. Eu coloquei um valor aqui hipotético, aproximado que seja, de quanto desses custos aqui toca para a confeitaria. Eu botei R$ 1.000 para ficar arredondado e fofinho da gente entender, ok? Mas não necessariamente seja esse valor, é só para a gente usar como exemplo. Agora eu te pergunto, por que isso é importante? A gente vai entrar e tentar entender o que é ponto de equilíbrio. Eu anotei aqui mais ou menos um conceito da minha cabeça, mas, objetivamente, o ponto de equilíbrio, gente, é quando o seu negócio ele consegue
pagar todas as contas que ele precisa pagar, recuperar o caixa, ou seja, o valor que você investiu para continuar girando, e você fica no 0 a 0, ou seja, você não tem nem prejuízo, mas também não tem lucro. Esse conceito se chama ponto de equilíbrio. Gente, eu só vou conseguir saber se eu tenho ou não meu ponto de equilíbrio se eu souber quanto o meu negócio tem que arcar de conta. Se você não fizer isso, esquece. Se você não quiser dividir por 2, não quiser dividir por 3, estabeleça pelo menos quanto a sua confeitaria ou seu negócio vai contribuir com conta. Pode ser, não precisa ser dividido 3, você pode dizer, não, o meu negócio está aqui dentro da minha casa, ele vai contribuir com R$ 500 com as contas, com as despesas do dia a dia. E aí tudo bem, esse valor é importante, porque senão, se você ignorar ele no fechamento do seu preço, você já vai estar tomando prejuízo. Aqui eu até coloquei uma dica, trabalhe com médias. Por quê? Porque provavelmente essas energia, água, gás, pode variar de um mês para o outro. Não vai ser um valor exato todo mês, diferente do aluguel e da energia e da internet, que geralmente é uma conta com valor fechado. Então você pode tirar uma média e aí chegar nesse valor, tá? Também não precisa ser matematicamente exato. Agora que a gente entendeu o que é ponto de equilíbrio, você entendeu mesmo? Comenta aí. Eu entendi o que é ponto de equilíbrio. Ou eu já sabia o que era ponto de equilíbrio, mas eu não sabia como achar, por exemplo. Beleza, já que você já sabe, agora você precisa também saber que esses R$ 1.000, que é o exemplo que eu estou dando aqui, não é R$ 1.000 para você. Vai depender da sua realidade. Se você tem uma loja, se você paga uma cozinha, se você paga empregado, gente, tudo isso vai influenciar nesse valor, tá? Então, eu estou usando como exemplo essa realidade aqui. Então, eu sei que eu preciso diluir esses R$ 1.000 de custos indiretos no meu produto. Essa diluição eu chamo aqui de margem de contribuição, que é quanto cada produto que eu vendo pode contribuir para chegar nesses R$ 1.000. É importante que você saiba que há produtos que podem contribuir mais e outros menos. Tem uma questão tanto de sensibilidade de preço, quanto com o fato de que alguns produtos não vendem tanto. Então, assim, por exemplo, brigadeiro. Brigadeiro é um produto que vende bastante, mas o preço dele é baixo. Não tem como você embutir no preço do brigadeiro R$ 2, R$ 3 de margem de contribuição. Não dá. Então, você vai embutir no seu preço do brigadeiro um valor menor. Mas como ele vende muito, justamente por ser barato, a contribuição dele acaba sendo maior. Já um bolo, as pessoas quando veem um bolo de R$ 20 ou R$ 25, elas não ficam tão espantadas, elas entendem. Então, assim, as pessoas são menos sensíveis a uma variação de R$ 2, R$ 3, R$ 5 um produto como um bolo. Agora, você pensa um brigadeiro. Pô, alguém está vendendo um brigadeiro a R$ 3, o outro a 5, já dá uma diferença. A pessoa já percebe, opa, por que esse brigadeiro está tão mais caro? Então, assim, não é sair botando R$ 2 em tudo. Você tem que saber o produto que você faz e quanto esse produto de fato pode contribuir para a gente chegar nesses R$ 1.000 aqui. E aí, gente, tem uma outra questão, que é margem de contribuição menor, só que com mais vendas, ou margem de contribuição maior, só que com menos vendas. Qual é o jeito certo? Cara, acho que ninguém sabe, mas vai do perfil do seu negócio. Por exemplo, lojinhas de R$ 1,99, que não existe mais, elas trabalham com uma margem de contribuição menor, mas vendendo muito. Elas vendem bastante, então o volume de vendas faz com que a margem de contribuição desses produtos cubra os custos. Outras lojas, outros produtos vão pensar, por exemplo, uma loja de decoração no shopping. Geralmente a margem de contribuição desses produtos é maior, porque eles têm menos vendas. Então você tem que pensar, que caminho eu quero seguir? Deixar um produto mais barato para vender mais, ou fazer um produto um pouco mais caro para ele contribuir um pouco mais, mas sabendo que as vendas serão menores. Aqui teve um tempo que eu já vivi as duas situações. No meu caso,